como é importante a gente explicar o porquê que é importante. Olha só o papo de hoje. A gente explicar na nossa comunicação, na nossa narrativa, nas nossas apresentações, na forma como a gente vai se comunicar no modo geral, o porquê que isso é importante. Isso é bem importante. Por quê? Porque se a gente não demonstra o porquê essa ação, porquê esse conteúdo, porquê essa prática, porquê que essa temática é importante para trazer tais resultados, para trazer tais soluções, para solucionar tais dores, trazer tais benefícios, a pessoa ela não vai praticar, ela não vai fazer aquilo, colocar, inserir aquela prática na vida dela, se não fizer sentido para ela, se ela não entender o porquê que é importante. E aí eu vou te trazer um exemplo, o que tem acontecido. Tem alguns conteúdos meus aí, em anteriores, que eu comento sobre a importância da gente pedir depoimentos, da gente trazer depoimentos dos participantes, das transformações que a gente gerou nas pessoas que aprendem com a gente. E eu falo, trago muito que essa prática eu já tenho colocado nos eventos da Expertise já desde 2018, de na página do evento trazer depoimentos, de no final do evento passar uma ficha de avaliação, pedir, solicitar esse feedback, enfim. E aí eu venho falando isso também com os meus especialistas, deles pedirem esses depoimentos, até de programas in company, dos clientes pedirem esses depoimentos. E alguns ficam com receio, e eu também ficava com receio, sabe? Eu penso que pedir depoimento precisa ter o time certo, assim. Principalmente no final de um evento, no final de um workshop, seja ele online ou presencial, de você imediatamente, que nem o atendimento do Uber, ali que aparece no app, logo de cara, ou a gente já dá uma boa avaliação, ou aquilo se passa, aquilo se perde, a gente não avalia mais, então tem um time certo. Mas muitas vezes foi uma barreira para mim pedir esse depoimento, de entrar em contato com o cliente, de solicitar esse depoimento, de solicitar esse retorno. E aí eu tava falando sobre isso nos meus vídeos, e hoje eu me dei conta do fechamento de alguns programas em companies que a gente fez pela Expertise. Eu me dei conta, assim, poxa, eu vendi 3 palestras, foram 3 lives com 3 especialistas diferentes para essa empresa. E agora eu não tenho depoimento deles. Isso, como foi no online, eu não tenho nenhum registro. Eu perdi a chance de ir lá, tirar uma foto, de fazer stories, coisas que no presencial eu sempre faço. Como foi no online tem esse receio, de postar a carinha das pessoas ali no online, pelo Zoom, enfim. Então eu fiquei pensando de que forma que eu vou pedir esse depoimento, de que forma eu vou ter esse depoimento. E pensando, meio constrangida, assim, de entrar em contato com o contratante, enfim. Daí eu pensei, cara, por que a gente dificulta também? Daí olha só o que eu fiz. Eu entrei em contato, ele tinha me agradeceu hoje, porque eu tinha enviado a última nota fiscal do último speaker. E aí ele disse, Luciane, muito obrigada pelo teu trabalho, foi muito bacana. E encerrou a conversa. Daí nisso eu peguei o gancho, eu disse, agora é o time certo, agora é o momento ideal. E aí eu mandei um áudio para ele, retornando, dizendo, que estou sempre à disposição, que eu também fiquei bem feliz, que ele ficou contente com o trabalho desses especialistas, enfim. E aí, sutilmente, eu disse, eu quero te pedir uma última gentileza. Queria te pedir, não sei se vai ser você, se vai ser algum gestor aí da empresa, ou até mesmo um participante, que me traga um retorno, me traga um depoimento. Não precisa dar depoimento dos 3 especialistas, porque seriam 3 depoimentos, então você pode citar o nome dos especialistas, ou pode dizer esses experts, os speakers da Expertise nos atenderam aqui no nosso projeto de capacitação e trouxe esse retorno, trouxe esses resultados, a equipe sentiu isso, aquilo, dá esse feedback positivo mediante a um depoimento. E aí eu falei assim para ele, porque isso foi uma prática que eu utilizei muito para pesquisar minha persona no início desse meu projeto. Aí eu disse para ele assim, pode me encaminhar por escrito, pode me encaminhar por um áudio. Se tu me mandar por um áudio, eu reescrevo e depois te envio para vocês aprovarem. Então, assim, eu quero que tu me mande, independente do formato, aquilo que ficar mais fácil
que ficar mais fluido para vocês, de vocês conseguirem me dar esse feedback positivo, esse retorno em forma de um depoimento. E aí foi o que eu fiz. Aí ele me mandou um áudio do retorno mencionando, eu transcrevi aquele áudio, escrevi tintim por tintim, bem como, arrumei a pontuação, arrumei a escrita, como ele me falou, e mandei para ele, segue para aprovação. E aí pedi uma foto dele, pedi o nome e o cargo completo desse contratante, enfim, de uma forma tão simples. Agora, se eu pensar assim, as barreiras que a gente vai quebrando, se eu pensar assim, vou pedir depoimentos para os meus clientes, eu vou enviar um e-mail pedindo para eles me darem depoimentos, pedirem para eles me darem feedback, não é o time certo muitas vezes, e aí fica aquela coisa formal, difícil de um e-mail, aí a pessoa salva lá aquele e-mail ou lê, passa batido e finge que nem viu, que nem teve aquela solicitação, aí depois, tô te devendo algo, fica aquela sensação que tá devendo algo. Então tem que ser de uma forma simples, tem que ser de uma forma fluida, que a coisa aconteça naturalmente, que aconteça e tem o time certo. A gente precisa identificar qual é o time certo de pedir esse retorno, de pedir esse depoimento para esse participante. Então aqui foi uma prática que eu identifiquei, eu disse, nossa, eu compartilhei isso nos meus vídeos, eu tenho estudado sobre a importância, eu já falo que assim, os meus eventos mudaram quando eu comecei a incluir duas coisas na página do evento, depoimentos e trazer fotos, prova social de eventos anteriores, de edições anteriores, a ter 3 coisas, e a apresentação do especialista narrando, falando, apresentando aquele evento, dizendo qual é o público, qual é o objetivo do evento, qual é a transformação, o propósito daquele evento, enfim. Então, assim, trazer esses 3 elementos das páginas dos meus eventos trouxe, assim, um volume maior, trouxe muito mais impacto quanto a volume de participantes para os eventos que eu vendo. Então, essa é uma prática que eu incluí desde 2018, e aí eu incluía esse depoimento na ficha de avaliação, pedia, né, na ficha de avaliação para a pessoa dar o depoimento e se ela me autorizava a fazer a divulgação desse depoimento. E aí agora no presencial eu pensei, nossa, eu não vou poder pedir depoimento, porque agora é tudo online, e agora no InCompany eu nem tô indo lá tirar foto, eu nem tô indo lá fazer toda aquelas ações de fazer stories, de pegar os registros, porque depois eu usava muito isso, né, de utilizar esse registro na divulgação, no portfólio do especialista, enfim. E aí era uma justificativa que eu tava dando, eu me dei conta. Esses eventos aconteceram, o primeiro foi em julho, o outro foi em agosto e o outro foi agora em setembro. Daí agora hoje que ele finalizou, Luciane, tudo certo, obrigada por toda a tua ajuda, finalizamos o projeto. Daí eu disse, cara, como que eu tô ensinando isso? E eu não tô fazendo, e é uma forma tão simples. Daí eu fiz e o negócio foi assim, fluiu de uma maneira que eu disse, viu como é simples. A gente que justifica, a gente que tá naquele modo operando, naquele modo tradicional, que é muito mais difícil, e a gente se habitua àquele modo, esquece que tem maneiras mais simples da gente ter esses resultados, né? De ter esses resultados necessários. Então, por isso é que eu trouxe esse vídeo, né? Quando a gente não entende o porquê que é importante fazer tal ação, a gente tem uma tendência a não fazer. E quando a gente entende a importância daquilo, a gente fica mais desperto, assim, a gente fica mais atento quando esse time certo acontece, quando essa oportunidade acontece, a gente se dá conta. Eu acredito que se eu não tivesse em cima tanto dessa importância desses depoimentos, de trazer esses retornos positivos, de postar isso, de colocar nas redes isso, trazer na presença digital do meu negócio, eu não estaria tão atento e hoje ia passar batido. Daí daqui a uns 2, 3 dias eu ia lembrar, eu não peguei depoimento do cliente, e eu já poderia ter pego, né? Já cometi esse erro, que lá em julho, na primeira live, eu já poderia ter pego. Mas enfim, a gente precisa entender a importância das coisas. E aí na minha narrativa, dentro até do script de roteiro que eu tenho passado para as pessoas, vai falar sobre determinado assunto, tem que explicar o porquê que aquilo é importante. E é mesmo com uma criança.
a minha sobrinha tá passando dificuldade aí de não querer estudar, e aí a minha mãe reclama muito e comenta com ela que tá uma briga. Eu disse, é porque ela ainda não entendeu por que é importante estudar. Ela não entendeu por que é importante. Quando ela entender a importância do estudar, ela vai ir estudar, fazer o estudo diário dela nas tardes, aí que ela tem a programação dela com mais facilidade, porque toda vez é uma briga, e é uma briga porque ela ainda não entendeu a importância disso. E aí é isso que a gente precisa colocar no nosso conteúdo, na nossa narrativa de conteúdos que a gente está disponibilizando para nossa audiência. É explicar o porquê essas coisas, é explicar o porquê essa ferramenta, essa prática, porquê esse conteúdo, porquê essa temática, tudo, porquê que é importante. A gente precisa trazer isso em todos esses contextos, o porquê que é importante daquilo. A gente precisa trazer essa abordagem, tá certo? Então, esse é o conteúdo de hoje. Até o próximo vídeo. Aproveito para te convidar para participar do meu evento lá, 5 Conquistas para a Independência do Profissional de Treinamentos. Eu vou trazer muito conteúdo de forma prática, não só explicando por que é importante, mas trazendo da prática de implementação para vocês. Então, vai lá no link da bio do meu Instagram e te inscreve lá. Um grande abraço, até a próxima!